A gente pode continuar praticando meditação enquanto a gente ouve umas breves reflexões. Seja andando ou sentado, ou na cadeira, não importa. Humildade é algo que ajuda bastante no caminho do Dharma. Seja no começo, no meio, onde a gente esteja no caminho. Porque a tendência da vaidade, das belezas, de tipo, de ficar preso a opiniões, ideias, ou tipo, querer fazer as coisas do nosso jeito sem querer pensar nas consequências, né? É uma tendência bastante forte que a gente tem na mente. Isso manifesta de outras formas também. O oposto da humildade também. Um dos opostos da humildade é a teimosia. Por quantos anos o cientista estava falando de mudança climática, de aquecimento global, disso, daquilo? Ninguém estava vendo tanta consequência. Aí você pega uma semana dessa em que tipo, o céu tava cinza, só fumaça, sol vermelho, qualidade do ar insalubre em São Paulo. Aí começa a entrar no radar, você fala, nossa, é real isso, é de verdade, isso acontece. Não é para os meus filhos experienciarem, eu também vou experienciar essa meleca. Ó, tem que fazer alguma coisa, né? Realmente, não tá feio, né? Aí não fazer. Mas você vê, cadê a humildade das pessoas de 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando as pessoas, os especialistas já estavam falando sobre o assunto? Ou quem entende mais do assunto estava falando já. Mas você vê, algumas coisas foram feitas, algumas coisas de forma meio tímida. E algumas pessoas continuam inconscientes das consequências de certas coisas, como tacar fogo no mato. E dá para trazer isso para nossa prática do Dharma, né? Por quantos anos a gente está envolvido, ou a gente já ouviu palestras dos Krubadjanas, dos mestres. E a gente continua atacando fogo no mato da nossa mente. Não, eu acho que esse fogo não tem perigo, não. Esse foguinho aqui é benéfico. Esse foguinho aqui é do bom. O trabalhador fala, não taca fogo, não faz isso, que isso vai ser ruim, vai ter consequência, não vai por aqui, não vai por aqui. A gente vai lá e continua tacando fogo. Aí depois chega pro mestre com a cabeça cheia de fumaça e não sabe por quê, né? Ó, lembra que eu te falei 20 anos atrás que você não tacar fogo na mente? É uma coisa. Você vê, essas coisas se refletem, né? De forma externa como interna, né? Tá bom, a gente pode não ter
as condições e o recurso necessário para fazer alguma coisa maior a respeito, né? Você vê um problema de pegando fogo no Brasil, do Acre até o Rio Grande do Sul, como é que, tipo, uma pessoa vai fazer alguma coisa a respeito, a não ser assinar petições ou alguma coisa do tipo, fazer doações para entidades que trabalham com isso. Mas ele é muito limitado o que a gente pode fazer. É um problema maior de coisa de assunto de empresa, assunto de governo, né? Coisa maior, né? Mas sobre a nossa mente, né? A gente tem mais autonomia. Então, tipo, trazer essa situação pro lado de dentro da mente. A gente pode ter noção, uma noção ambiental maior, tipo, uma educação ambiental melhor, né? E saber que, tipo, nossa, realmente é ridículo tacar fogo no mato é uma ideia bem tosca, né? Uma ideia bem rudimentar, né? Isso não é muito esperto, né? É um pensamento de curto prazo. Mas e a gente, com a nossa mente? Onde que a gente está atacando fogo? Sendo que os professores, os mestres já falaram para não colocar fogo ali. Então, assim, você vê, aí volta a humildade, né? Porque a gente se acha o máximo que a gente tem uma educação ambiental boa, a gente não vai tacar fogo no mato, isso e aquilo. Mas, por outro lado, você vê, aí a humildade às vezes acaba faltando, né, na nossa própria prática, né? Tipo, opa, onde que eu tô tacando fogo na minha própria mente? Como trazer esse assunto para dentro? Tá bom, não consigo controlar quem tá tacando fogo do mato do Rio Grande do Sul até no Acre, mas sou eu mesmo que tô tacando fogo fogo na minha própria mente, né? Então, onde que eu tô fazendo isso? Onde que já falaram 1000 vezes para não colocar fogo, eu fui lá e coloquei. E deu ruim. Você vê, as coisas têm seus paralelos, né? Você vê, falta de humildade com relação a certas coisas, ou tipo, pensar no curto prazo, né? Leva a sofrimento no futuro. Ah, não, só quero pensar no hoje, não quero pensar no amanhã. Vai lá e financia, faz um financiamento absurdo de 250 meses, sei lá. Você nem vai viver tudo isso às vezes. Então, assim, olhar para a nossa própria mente, né? Tipo, onde está o nosso pensamento de curto prazo, né? Pode ser que a gente não taque fogo no mato, mas onde que a gente está? O que a gente está fazendo com essa mente, né? O que a gente está fazendo que vai contra a Sila? O que a gente está fazendo que vai contra o Dharma? Que já falaram 1000 vezes pra gente. E a gente continua fazendo. A gente não achando que é por aqui. Nunca deu certo antes e a gente continua teimando que vai dar certo um dia. Que vai melhorar um dia. Mas você vê, se a pessoa tem humildade, por outro lado, facilita, né? Porque a pessoa. A gente começa com uma mente já incendiada, né? Não tem como começar a prática do Dharma de uma mente limpa, né? Então, se a gente tem humildade, né? Facilita controlar esse incêndio, né? Que vai ter menos focos sendo adicionados. Quanto menos focos sendo adicionados, mais claro ficam onde a gente tem que atuar, o que a gente tem que fazer. Porque se tem 1 milhão de focos no momento, como que a gente vai direcionar esforços e saber onde que a gente vai fazer? É muito difícil de gerenciar isso. Sai do controle, sai do controle. Não tem nem pessoal para gerenciar isso. Na mente é muito diferente, né? Se a mente tem uma tendência forte para um certo tipo de problema, né? Tá bom, ok, é um problema isolado. Agora, realmente tem vários tipos de problema, né? Vários tipos de padrões mentais tóxicos, né? Então aí é difícil, né?
A gente tem que ter bastante cante, né? Bastante resiliência no começo para lidar com isso. E não adicionar novos focos de incêndio na mente. E olhar também para que tipo de ações que a gente pratica, né? Que ajudam a apagar esse fogo da mente. Cultivar a bondade, cultivar a generosidade, cultivar meta, se bem querer pelos outros, por si mesmo. Senão tudo fica muito difícil, muito áspero, muito faiscante, muito atritante. E diante de situações adversas, assim, né? Tipo, tomar cuidado com a mente, né? Para que novos. Para que uma situação de um incêndio externo não cause mais incêndio na própria mente. Seja com medo, seja com raiva das pessoas responsáveis ou das pessoas irresponsáveis. A gente faz o que a gente está na nossa capacidade, nossa habilidade de fazer a respeito. Mas o mundo é uma coisa bem maior, né? Tipo, você vê, é muito difícil mudar as pessoas, né? As pessoas são bem resistentes. Você vê a própria coisa de usar máscara, né? Tipo, nos países asiáticos, tipo, dia um da pandemia, todo mundo estava de máscara. Eles têm essa cultura de usar máscara. Agora aqui no Ocidente foi uma enrolação danada, né? Não, é esteticamente não é adequado, é feio, é isso, é aquilo. Demorou para o pessoal adquirir essa cultura de colocar máscara. Uma série de ideias ocidentais. Então, assim, a gente faz o que está no nosso alcance, né? Faz o que é possível de ser feito. Não deixa a mente se incendiar com raiva dos outros a respeito disso, da irresponsabilidade ou responsabilidade dos outros nesse assunto. Você vê, o Dharma é interligado com o mundo, né? Tipo, é interligado com a vida diária, não é um assunto separado. Meditação não é um assunto separado da vida diária. A mesma mente que medita é a mesma mente que vive a vida diária. Então, o que a gente faz na nossa vida diária afeta a meditação e vice-versa. Não tem como querer tacar fogo de um lado e jogar extintor de incêndio do outro. Não é uma forma sábia de lidar com a mente. Então, fica o convite a testar, refletir, olhar para essas coisas, né? Tipo, ver onde que a gente pode prevenir focos de incêndio na nossa mente e como apagar os que já existem. De forma que a nossa mente possa ter nossa mente está mais clara, né? Tal como um céu claro. Né? Quem consegue ver as coisas. Se o céu tá cheio de fumaça, né? Não consegue nem ver no prédio do lado da rua, né? Era mais ou menos o que estava essa semana aqui em São Paulo, né? Você olhava do prédio, você não via o prédio, assim, não tava tão ruim assim, né? Mas assim, na esquina você já não viu o prédio, né? O prédio tinha sumido no meio da fumaça.
Então, na mente não é muito diferente, né? Se a mente tem menos fumaça, né? Então, a gente vê com mais clareza, né? Vê mais a realidade, né? Vê mais em linha com a realidade, vê mais, não tem menos conflito com a realidade. E aí, com isso, tem menos sofrimento. A mente está mais alinhada com a realidade das coisas. Então, é tudo interligado. A prática do Dharma não é uma coisa separada, não é um assunto separado. Então, fica o convite de testar e experienciar essas coisas, olhar e ver como que a gente pode aplicar isso, como beneficiar disso na nossa prática.